Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação, hoje 19 de julho, terça-feira, Dia da Caridade e também Dia Nacional do Futebol. Então você é amante do esporte futebolístico e também você hoje faça uma caridade com a sua vizinha, com a sua namorada, com o seu amigo, com aquela pessoa que você nunca viu na rua. Basta um sorriso, ajudar uma pessoa a atravessar uma rua ou inúmeras coisas que você pode fazer para comemorar o Dia da Caridade, que devia ser sempre, né? Mas hoje, dia 19 de julho, Dia da Caridade. Hoje eu tenho a grata satisfação de entrevistar aqui o contador e empresário, também apresentador de programa aqui nessa casa, Gabriel Jacinto. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Também, você que está vendo a reprise às 11 horas e à meia-noite e meia, um abraço, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia para você. E também nosso segundo entrevistado dessa tarde, o meu amigo Paulo Queja, consultor e palestrante também, e também já foi apresentador de TV aqui nessa casa, né? Então, sim. Então, eu também estamos aqui com três pessoas que interagem com a TV Com, né? Isso aí. Boa tarde. É um prazer estar aí com o pessoal, com vocês e com você, Filete, e Gabriel também. Prazer. Satisfação. Gabriel, hoje tem uma notícia, né? Nos sites de economia, no G1 também, uma notícia recente, mas hoje também em alguns sites, que as empresas estão procurando profissionais com mais de 50 anos, né? Então, aquele perfil que, de uma certa maneira, tinha aquela experiência, mas estava um pouco assim, talvez algumas pessoas que saíram de uma empresa e não conseguiam recolocação, parece que o mercado hoje está precisando de pessoas mais experientes, com perfil diferente de algum tempo atrás. Isso é verdade? É verdade. Em primeiro lugar, muito obrigado novamente pelo convite. Nós que agradecemos aqui, e eu queria parabenizar pelo seu programa, que eu vejo na programação, e outro dia eu falei, poxa, ele entrevista no estilo daquele, do João Dória, né, que a gente não pode comentar muito, que ele é prefeiturava lá em São Paulo, mas enfim. Bom, eu considero ele um ótimo empresário, considero ele um ótimo não, o estilo do seu programa. Não, obrigado. O estilo, não sei se você qualquer coisa semelhante, eu fico feliz com isso. Não sei se você se baseou no estilo dele, se você tem o estilo dele, enfim, mas como mas eu acho o seu programa bem parecido com o programa dele, tanto que outro dia eu vi esse programa aqui na TV Com, eu vi um programa bem informal, assim, eu fiquei assistindo e falei, poxa, legal, parece que o programa tem uma característica assim bem séria e de passar uma mensagem bem positiva e uma mensagem atual para as pessoas. Eu queria parabenizar, porque eu até gosto de ver o programa, esse programa, porque é um programa de atualidades, com coisas... Muito obrigado, fico muito feliz com as suas palavras. E você abriu o nosso programa de hoje falando sobre esse ponto do profissional sênior. E eu convido a todos, por uma coincidência muito grande, hoje vai ao ar às 22 horas o nosso programa Hora dos Negócios, onde eu entrevisto a Denise Massaferro. E por coincidência, nós estamos falando, ela é uma especialista nessa área de profissionais que tem vários nomes, o profissional sênior, vamos chamar assim, e existe hoje não só uma demanda, vamos falar do empresário, talvez, infelizmente, a formação acadêmica nossa está deixando a desejar. Eu, como empresário na área contábil, eu registro que, infelizmente, a qualidade do profissional jovem hoje é muito fraca. Porém, nesse programa de hoje à noite, nós vamos abordar justamente a importância do profissional sênior por dois aspectos. O primeiro, que é essa aposentadoria compulsória, e se você que é consultor, você me interrompe se você quiser completar alguma coisa. A aposentadoria hoje compulsória com 62 anos, na minha opinião, é muito cedo. Independente dos números da aposentadoria, eu acho que a longevidade do ser humano hoje está aumentando e isso exige uma preocupação maior. Um outro ponto importante que foi muito abordado é o descompasso que existe desse cidadão voltando para casa. Porque uma realidade, nós falamos de brincadeira isso no nosso programa, e é uma realidade, a casa não é do marido, é da mulher. Quer dizer que ele começa a encher o saco do papagaio? Infelizmente, mulher, talvez essa seja uma colocação de natureza prática, porque realmente existe um descompasso, porque qualquer cidadão trabalhando normal tem uma rotina muito grande. Sai cedo, volta à noite, você não está normalmente em casa. Então, são vários aspectos, na minha opinião, que estão fazendo com que o profissional, primeiro, com 60 anos de idade, ele é muito jovem para aposentar. A longevidade faz com que ele tenha uma necessidade
de mais recursos. Ele tanto pode trabalhar buscando, tem várias pessoas que já têm uma economia, um pé de meia, vamos falar assim, recursos para se aposentar de uma forma... Mas também, desculpe interromper, eu concordo, assim, está muito bacana isso, mas também não pega um pouco no aspecto do cara, por exemplo, eu espero morrer trabalhando, eu gosto do que eu faço, talvez não trabalhando tanto, né, mas não é obrigação, mas talvez não pegue um pouco, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, então, por exemplo, com 60 anos, eu já vou ter trabalhado, né, tirando que na faculdade só trabalhei 2, né, então você põe de 14 até 17, são 3, na faculdade você põe 2, que eu fui monitor lá, são 5. Aí já estou 35, né? Aí, quer dizer, vou ficar mais 10, então 45. Não penaliza um pouco? Você diz ele trabalhar muito? Não, veja bem. Nos Estados Unidos o cara aposenta com 60, 65 anos, com uma aposentadoria boa, vai comprar um barco, se ele gosta de pescar, vai para academia, se ele gosta de academia, se ele gosta de andar, ele vai fazer o caminho. Mas ele fez um pé de meia. Não, tudo bem. Os Estados Unidos a aposentadoria o fundo de pensão ele é um pouco bem melhor que o nosso. Mas a questão previdenciária me parece, não tenho visto muito lá, mas não está tão simples assim nos Estados Unidos. É uma das questões até despresidenciáveis lá. Mas tem fundos de pensão. Tem fundos de pensão. De qualquer forma, a questão da longevidade que você falou, eu vou falar de vários aspectos. Só queria dizer assim, eu queria ser o advogado do diabo aqui para dizer, não penaliza, por exemplo, aquele cara, por exemplo, que trabalhou desde 14 anos, desde 17 anos e já contribuiu bastante tempo. Eu entendo. Isso é uma crença, tá? Penalizar, porque trabalho é considerado labor é considerado uma coisa pesada. Então, eu concordo, mas existe tem um cara que faz pós-graduação, tudo vai começar a trabalhar com 30 anos. Aí o outro cara começou com 13. Então não ficaria, por exemplo, a gente assim, nós estamos vivendo mais, vamos deixar todo mundo aposentando com 70 anos, mas também, de uma certa maneira, é uma coisa meio esquisita, né? É uma coisa meio... Concordo. Desculpa, eu não te entendi. Você está dizendo, penaliza em que sentido? O fato dele ter que trabalhar... Por exemplo, vamos supor, um filho de uma pessoa que tem pós, faz faculdade, não trabalha fazendo faculdade, faz pós-graduação, vai estar no mercado de trabalho com 30 anos, geração nem, né? Tá. Nem tal. Vai estar com 30 anos. E o outro começou a trabalhar com 14, né? Então, de uma certa maneira, quando ele chega a 60 anos, ele já trabalhou... contribuiu muito? Já contribuiu, não sei se contribuiu muito ou pouco, mas ele contribuiu bastante tempo e já trabalhou bastante tempo também, né? Para, de repente, a pessoa poderia ter uma aposentadoria com lazer, como nos Estados Unidos, os caras compram um barco, vai pescar, tal. Assim, eu entendo, todo mundo fala, tem que aposentar mais tarde, mas muita gente também já começou a trabalhar muito cedo, né? Então, quando pega uma regra dessa nova, a pessoa, de uma certa maneira... Tem aspectos muito mais profundos para falar. Deixa eu só fazer um comentário. Claro. É assim, eu sou vice-diretor regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da BRH, né? Inclusive, cuja nossa sede é no Espaço Certo. Bem-vindos, bem-vindos. Eu tenho que falar muito bem do Espaço Certo, que é um espaço muito bem-vindo. Que é o Espaço Certo já, porque a gente que é um escritório virtual, na verdade. Vou fazer a propaganda do Gabriel. Perfeitamente, muito obrigado, Cavaleiro, muito obrigado. E, na verdade, Gabriel é de São Paulo, né, Gabriel? Você veio para cá, eu conheci um pouco da sua história. E ele apostou na região muito forte, investiu bastante naquele espaço, é um espaço bonito, é próximo... Obrigado. Na Costa 61. Mais próximo ao Almeida ali, né? Exatamente. Umas 2 quadras do Você Almeida. usa o espaço no teu... A gente utiliza na BRH, principalmente, por exemplo, sábado nós temos reunião de diretoria lá, de manhã, que na verdade, o telefone nosso é no Espaço Certo, isso é uma parceria entre o Espaço Certo e a Associação Brasileira de Recursos Humanos regionalmente. Somos a única regional do estado de São Paulo que tem uma sede por causa do Espaço Certo. Que nós conseguimos. Fico feliz. Que é um grande... E eu agradeço, Gabriel, isso porque você também aposta na gente, né? Falando em Associação Brasileira de Recursos Humanos, o que a gente percebe na BRH como um todo, e o CONAR vai acontecer agora em agosto, né? É que existem vários aspectos. Aí existe uma crença. Primeiro, coitado vai ficar trabalhando muito tempo. Não, coitado, se ele aposentar muito rápido, ele morre rapidamente. Então, esse é um lado. Esse é um lado número 1, talvez porque, você... Fala que o cara vai comprar um barco nos Estados Unidos. A visão do americano é muito diferente do brasileiro do latino. As pessoas ficam muito tempo paradas ou em ociosidade demais. Começam a ter muitos problemas, porque tem que se reinventar, né? É 90 anos, 95 anos, até 95 anos, e é possível que a minha geração tenha 46 passe dos 100 anos, com tranquilidade, que hoje já estão passando. A mamãe está com 90. A geração de 30 anos, muito mais. Né? Então, assim, a questão de sobrevida, e não é só sobrevida no sentido de viver mal, mas com melhor qualidade de vida, é maior. É um fato. Os outros remédios. E aí tem um problema social, né? Que é assim, se a gente entrar na parte política e econômica, a Seguridade Social não vai aguentar isso.
O cara se aposentando com 60 anos. Não vai, era superavitário, não vai aguentar porque puseram 12 milhões de pessoas que nunca trabalharam, índios e tal, mas se fosse só quem pagasse lá, segundo o professor Pardal, daria para aguentar, que é superavitária, cálculo... mas é que encheram gente de social numa previdência. Bom, de qualquer forma, assim, o tempo de vida, o cara vai trabalhar mais 30 anos e vai viver mais 30 anos... É complicado. É meio complicado. Eu não vou falar de números, realmente, como você falou, tem pessoas que trabalham em cima disso. Existe desvio de dinheiro do INSS, outro monte de coisa. A irmã Globo comentou no Fantástico domingo de uma senhora que o marido dela era militar, faleceu, e ela está recebendo há 30 anos... E a filha também, né? Ou seja... Que não tem mais isso hoje em dia. Tomara que ela viva muito tempo, né? Mas quando ela se for, e se a filha, pela ordem natural das coisas, se a filha for depois dela, né? O que acontece? Se ela dure mais 10, a filha mais 20, mais 30, elas vão ficar 50 anos recebendo. Quer dizer, logicamente que não há seguridade que resista a tudo isso, né? Exato. E tem que ver até o peso disso. No fato esse é um ponto que não é uma discussão nossa aqui. A questão de trabalho, assim, o trabalho que a gente tem feito, eu tenho feito, a BRH tem procurado fazer, é pensar primeiro que trabalho não é um problema, não é um peso. Para quem gosta é uma solução. Não, e fazer o que você gosta, né? Porque assim, o que acontece às vezes numa aposentadoria... Esse é o aspecto mais importante. Aliás, ele muda de profissão, porque hoje, o Domênico De Masi, que fala do ócio criativo, há 15 anos atrás falava, pelo menos 15 anos, falava, as pessoas vão ter pelo menos 3 profissões durante uma vida, no mínimo 3 profissões, às vezes até mais de um casamento por causa de continuidade, outras coisas mais. O fato é, as pessoas mudam de profissão ou começam uma profissão que gostam muito, ou mudam de profissão por questão de satisfação. E ele trabalha em algo que lhe satisfaz, que deixa bem. Isso não é um peso. E aí tem um problema do coitado, tadinho, está trabalhando. E aí você fala assim, cara, coitado está trabalhando, coitado está desempregado. Nunca é feliz, né? Coitado sempre. Não, se você faz o que gosta, é uma felicidade, né? Então, aí assim, não faz... Eu encontrei uma pessoa Fora o trabalho social, desculpa. Esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto. Que a pessoa tem dinheiro... Ele quer simplesmente poder ajudar. Se você me permitir, eu queria contra-argumentar com você. Existem hoje aposentadorias compulsórias. O seu exemplo particular, você é veterinário, pelo que eu sei, você pode trabalhar até os 90 anos, 100 anos. Desde que você tenha visão, tato, enfim, todos os predicados físicos que te exigem. Agora, se você não tiver isso, também você pode trabalhar em outras áreas da medicina veterinária, né? Você pode, por exemplo, trabalhar com parte num hospital, com a parte de, por exemplo, de gráficos, você pode analisar... Outro aspecto, você hoje é profissional autônomo, então esse item que nós estamos comentando aqui é para aquele empregado, um diretor executivo, depois de 37 anos, completando todo o raciocínio que você fez, ele compulsoriamente é aposentado. Então, aí começa a gerar o problema. Ele não pode voltar, a maioria das empresas hoje, dependendo da posição, exige até uma quarentena, quer dizer, a pessoa tem obrigada a ficar sem a atividade. Então, você veja que o aposentado hoje, ele tem uma restrição muito grande. Por isso que esses aspectos que ele levantou, na minha opinião, são muito importantes. O trabalho pro bono, como se fala, ele é uma necessidade quase que humana, não vou nem abordar o lado religioso nem nada, porque a pessoa quer ajudar. Ela tem uma experiência acumulada muito grande, existem várias instituições carentes de administração. Porque o governo não dá conta de fazer o que tem. Que o governo não dá conta de fazer. Então, eu acho que a mensagem, volto a falar do programa de hoje, nós estamos reunindo realmente executivos que tenham interesse. Ou, um outro exemplo muito importante, os startups. Se já chegou à conclusão que o profissional jovem é tremendamente impetuoso, porém ele não tem nenhuma experiência anterior. Então, se eu não vou usar você, o exemplo que você acabou de dar antes de nós entrarmos no ar, você veio um paciente seu com um problema que rodou você pela sua experiência, colocou um instrumento e identificou rapidamente. Isso numa startup é uma coisa. Então, essa junção do profissional antigo com startup numa incubadora, numa aceleradora, é tremendamente importante. Como é que você acha? É o mentor. É o mentor. A mentoria, o conselheiro, que hoje tem que se utilizado mais. As empresas hoje pegam as pessoas mais velhas de empresa e de idade, por ser alguém com experiência, fazem adaptação dos funcionários, colocam pessoas mais novas. O que acontece com as gerações com idade mais nova hoje,
a geração Z e a Millennium, que daqui a pouco começa a trabalhar, está quase começando a trabalhar, são gerações que têm velocidade. Mais superficialidade no sentido do conhecimento, é uma característica, não sei se é qualidade ou é ruim. Não são todos, mas 99% não, são é uma característica da... Tem muita velocidade, mas às vezes é superficialidade. Isso, é uma característica da geração, mas não, como é característica da geração, tem as exceções e por isso... por isso que existe exceção na regra. Mas a maioria... Né? Isso, o que acontece? Ele mas tem uma celeridade de aprendizado muito maior, não só porque a informação está disponível, mas porque a questão neurológica é diferente, a neurociência explica isso hoje muito, muito claro, as ligações nervosas, a percepção sobre as coisas é muito grande. Então, quando ela está junto a um mentor, que não precisa ser uma pessoa que está com 70 anos de idade, mas pode ser uma pessoa com 40, por exemplo, de idade, porque tem um caminho percorrido, vai poder ajudar essa pessoa a se tornar, não madura, porque maturidade se tem com o tempo, mas a melhorar a sua questão do uso dessa informação. O problema é, entre outros, quando eu tinha 20 anos, faz 26 anos atrás, a gente tinha dificuldade de comunicação com alguém que tinha 40, 45, 50. Hoje, quem tem 20 anos tem dificuldade de conversar com quem tem 25. Por quê? A mudança, o pulo de gerações está muito curto. E a informação de quem tem 20 para 30, ou a forma de raciocínio já é diferente. Então, o que acontece? Isso não é ruim, é característica. Para os mais velhos, isso é muito mais difícil. As questões é que tem gente com 25 anos que é diretor de empresa, com 30 anos que é diretor de empresa e gerencia gente com 60. O problema é dos dois lados. Aliás, eu não sei o nome do filme, mas o filme com Robert De Niro... O Senhor Estagiário. O Senhor Estagiário. Isso é sensacional. E sensacional, que ele mostra justamente eu acho que é uma agência de propaganda, onde a criatividade está à flor da pele, porém falta uma experiência, falta um comportamento talvez adequado, mais profissional. Então essa ideia de falar que o velho não serve para nada, não é fato. Uma coisa importante que nós conversamos nesse grupo foi o seguinte: muitos seniors, vamos chamar assim, já atingiram a independência financeira. Então, esse trabalho tanto pode ser o pro bono, como você também pode se juntar, pegando o gancho que você deu dos startups, você pode fazer uma sociedade e, uma vez vingando, você fica com percentual. Você não vai lá para ser mais uma despesa, você vai lá para poder contribuir. E no resultado, um ad êxito, por exemplo, todos ganham. São os conselhos. Exatamente. São os conselhos. Agora, sim, os conselhos de administração, que hoje são mais recentes no Brasil, no sentido de entendimento das empresas de menor porte, vamos dizer assim, porque as empresas gigantescas, grandes, possuem seus conselhos de administração. São duas coisas, a questão dos sêniors e a questão das mulheres, que hoje têm participado melhor. Inclusive, uma campanha que a BRH hoje abraça muito forte é chamada He for She, é ele por elas, porque estão buscando que os homens assumam a inclusão da mulher dentro do processo de trabalho, porque isso está muito ruim ainda. E eu concordo plenamente com isso, porque... É curioso, um fato que todos me perguntam. 90% das pessoas, para não falar 95% das pessoas que trabalham comigo, ou aqui embaixo, ou lá em São Paulo, desde o começo da história da empresa, que tem 30 anos, são mulheres. Que bom. Não sei se a atividade de contabilidade faz com que o profissional ou a profissional seja mais capacitada, que os contadores me perdoem, mas de qualquer maneira sempre existiu na nossa estrutura e nunca houve qualquer tipo de preconceito ou raça ou nada. Na contabilidade, geralmente a gente fica, por exemplo, ser o fundador da empresa, nas mais tradicionais, é geralmente um homem, né, o fundador, mas tem muitas mulheres ocupando... A maioria das estruturas hoje... Por exemplo, você pega aqui na Associação dos Contadores, eu só vejo mulher ganhando prêmio, homem ganhando prêmio, contador do ano, fulano de tal. Mas você vai na empresa do fulano de tal que ganhou, do Jacinto, você vê que tem mais mulheres do que homens. Realmente é isso. Sim, agora, mas talvez os primeiros, naquela época, faz de 30, 40 anos atrás, não era uma profissão muito de mulheres, né, tal contabilidade. Porque eu vejo que os premiados na contabilidade são sempre homens, e de mais de 50 anos, geralmente, né, pela experiência que tem e tal. Você tocou num assunto que eu vou fazer uma pergunta que eu acho tremendamente pertinente com esse assunto de cotas. Eu acho que cotas, eu ia pedir a receita de sucesso, por exemplo, de um Joaquim Barbosa, que atingiu
o ministro do Supremo Tribunal Federal, e quando ele foi estudante, quando ele se desenvolveu profissionalmente, eu tenho certeza que essa palavra cota não existia. Sim, pela idade dele. Você concorda comigo? Então, realmente, eu acho Foi que na raça. Foi na raça. Mas o senhor falou aqui em qualidade fraca do profissional. Hoje, atualmente, eu acho. Por exemplo, eu fui professor. Eu sou professor da Unisanta, né? E também tem uma clínica que recebe estagiários do Brasil todo. Então, eu vou pegar uma particularidade minha para vocês comentarem, para certificar. Claro. Antigamente, quando eu comecei, eu formei, fui para os Estados Unidos 1 ano, fiz pós-graduação e voltei. Tá. Aí eu voltei, vim trabalhar aqui no Santa Cecília e montei minha clínica pequenininha. Depois de uns 5 anos já estava... Era uma clínica primeira 24 horas, então ela já foi crescendo, compramos uns terrenos do lado, ela já foi encorpando. Mas eu recebi estagiários do Brasil todo, né? Mas só tinha federal e estadual. Então todo aluno que estava em veterinária era curso de manhã e à tarde, né? E exigia uma certa dedicação, porque como eram poucas faculdades e muitos interessados, o vestibular era puxado, né? Então existia uma seleção na entrada do vestibular. Depois começou a ter particular, meio período, ficou mais fácil de entrar e tal. Mas a qualidade diminuiu, não de todos, como o Key já falou, existem exceções. Mas eu também vejo que o entusiasmo diminuiu também, entendeu? Eu vejo que na minha turma, as pessoas nas férias, elas iam fazer estágio. O aluno entrava de férias em dezembro, né? Tá. Dezembro ele descansava, Natal com a família, ia para Minas Gerais, ia para a Amazônia, ia para Santos, eu estudei na Federal Rural. Mas em janeiro ele estava fazendo estágio em algum lugar. Eu, por exemplo, ia para São Paulo fazer estágio. Fazia estágio no Vicente Costa, aqui em Santos. Que tinham poucos veterinários. Fazia estágio no Instituto Biológico de São Paulo, fiz estágio no Frimer, nas minhas férias. Aí, fevereiro, aquele rabinho de fevereiro, eu voltava, descansava um pouquinho, para começar mais 6 meses, de manhã à tarde, onde eu era atleta universitário também, tinha que estudar fim de semana, porque eu não conseguia estudar durante a semana. Era de manhã à tarde, eu treinava depois, chegava em casa cansado, né? Eu vejo que hoje, mas fazer estágio no primeiro ano, para quê? No segundo, para quê? Eu vejo que as pessoas, elas não têm aquela vontade, não são todos, mas eu percebo na minha área que é difícil você falar, você contrata o cara, você vai trabalhar um sábado por mês. Pô, tem que trabalhar sábado? Não, a gente construiu tudo isso aqui, porque eu só trabalhei de segunda a sexta, das 8 às 5, depois eu ficava fumando na praia. Não, meu horário aqui é das 8 às 8, quando eu comecei, e à noite eu voltava para atender emergência, era só um que fazia 24 horas, depois veio meu irmão. Então eu vejo hoje, mas eu vou ter que trabalhar sábado. E eu converso com o Nicolau Bey, do CDL Santos Praia, ele fala que recrutou 500 pessoas para trabalhar no shopping. Aí foi, ficaram 30. Aí fez um curso para 30 pessoas e tal. Olha, vocês vão trabalhar no shopping à noite. Não, peraí, à noite eu não quero trabalhar. Mas peraí, todo mundo que começa no shopping começa à noite. Porque a menina que está à noite quer subir. É uma lei da vida, ela quer à noite, ela quer trabalhar de dia. Então, mas tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo. Mas quando ela vai comprar um chocolate no shopping, ela não vai no domingo? Então alguém tem que trabalhar. Então, nós que trabalhamos, nós só podemos ir no shopping domingo, isso, vamos falar. Caiu a qualidade, mas também caiu essa geração nova que ele falou, geração Z, geração milênio, também caiu, na maioria, lógico que tem as exceções, caiu também um pouco da boa vontade, da raça? Essa é uma pergunta capciosa. Não, mas é a maioria. Mas é difícil. Assim, eu não vou generalizar, tá? Porque assim, eu conheço algumas pessoas que são... Não, mas é exceções, né? Misturar. Eu não tenho estatística para te dizer. Mas eu percebo as reclamações, né? Eu vi um CEO falando sobre contratação, por exemplo, de pessoas novas, empresa maior, não é um comércio num shopping, por exemplo, mas é uma empresa grande. E ele falou assim, o desafio nosso é o seguinte, eu tenho um público que é um profissional mais novo, que tem uma característica. Então, assim, eu sei que ele vai doar na minha empresa 2 a 3 anos, ele sabe disso. Então, eu vou usufruir e vou oferecer, durante esse período, o que eu puder. Eu vou fazer com que ele trabalhe e contribua para a empresa e eu possa dar também aquilo que ele está procurando. Porque ele não vai permanecer na empresa. É diferente das nossas gerações que procuravam empresa para trabalhar 20, 30 anos. Não é essa a característica. Então, o que acontece? Hoje, a gente está percebendo que as pessoas são diferentes. E a gente ainda está com os paradigmas antigos. Eu entendo o que você está falando, concordo que existe uma... Eu vou completar isso. Concordo que existe um desinteresse? Um desinteresse maior. Eu, por exemplo, qualifico o pessoal do Pronatec para empreendedorismo, né? Porque eu trabalho com o Sebrae, sou parceiro do Sebrae há mais de 20 anos. E hoje, somos 5 consultores capacitando no Brasil inteiro os professores do Pronatec que dão um módulo de empreendedorismo para o pessoal em alguns cursos no qual é aplicado o empreendedorismo.
eles relatam coisas assim muito diferentes, né? Você tem gente lá do Norte e Nordeste, o jovem que tem algumas dificuldades, mas também o pessoal mais velho, falando de senioridade, também que tem dificuldades. Por quê? A pessoa com pouca escolaridade, que foi buscar uma qualificação, é mais velho e tem muita dificuldade de se inserir no mercado que o mais novo tem uma característica ou que ele vai trabalhar para um cliente como é o cliente com menor idade, com uma idade menor. Então, é um mix de coisa, Filete, que assim, é complicado a gente dar uma definição. Não, eu acho. acho. Aí você está falando mix assim, da Sim, pessoa mais, são da vários pessoa, fatores. da pessoa mais velha, Fatores. da pessoa São mais velha que vai vários trabalhar numa loja de fatores informática, ou num esquema que tem que lidar com mais, assim, mas existem vários fatores, mas qual é o ambiente que você cria na sua loja? O Jacinto já Por falou exemplo, da qualificação profissional. Qual é o ambiente que você cria na sua loja? Vou falar, claro. Qual é o ambiente que você cria na sua loja? Qual é o sistema de trabalho que você tem para fazer com que as pessoas se empolguem em trabalhar na sua empresa? Ou eu sou obrigado, porque eu vou ser funcionário, a trabalhar na sua empresa? Eu sou obrigado a trabalhar, Lógico. porque trabalhar é importante. A Desculpa, eu não quero qualidade- trabalhar contigo, vou trabalhar com o outro. A qualidade da empresa, Eu tô as falando de estagiário, oportunidades, tô mas falando não de importa estagiário. também, treinamento, a área que você vai trabalhar. Eu só acho que tem que ser relatado um outro fato. Eu não sei qual é a melhor escola aqui de Santos, mas eu vou dar o exemplo do Colégio Bandeirantes de São Paulo, que eu acho que é conhecido Sim. nacionalmente. Então, existem hoje ainda escolas que centralizam meninos que estão a fim de estudar, porque estão buscando uma faculdade mais difícil, então existe ainda talvez um percentual pequeno, mas existe ainda isso. Existe em todo lugar, lógico. O desinteresse também existe, mas eu acho que o exemplo que você deu Tem foi... esse outro ponto. A estrutura, você tem que mostrar uma estrutura de sucesso. uma Esse estrutura- cara que eu te falei, Ele o vai CEO, te cobrar, inverte a situação. Ele cobra você. Ele ao contrário. cobra você. Por Se que eu vou você trabalhar não- na sua empresa? Se você não que der você me as oferece? oportunidades que ele está precisando, não é só ele que vai te... Você tem que oferecer para ele. Com Mais do que antigamente, Exatamente. Eu acho que esse ponto é um Esse ponto... paradigma mudou. Eu não estou dando razão que o cara tem que deixar de trabalhar. Eu concordo com o que você falou. Não, mas eu não Deixa claro, eu perguntei concordo em parte só- com o que você falou. Eu perguntei só a tendência para Mas é um assunto importante. Qualidade fraca. Não, é só para dizer assim, eu não estou neutro, não. Primeiro, eu concordo, tem muita gente que está esperando algumas coisas acontecer, né? E isso também reflete na economia do país, independente da situação política. Acho que as pessoas, mesmo os mais novos, precisam ter mais iniciativa para fazer. E iniciativa e continuidade, porque pode iniciar e não terminar, né? Como diz o outro, né? Tem que ter iniciativa interminativa para terminar as coisas. Perfeitamente. Mas um fator é, que esse mesmo CEO falou, ele fala assim, eu preciso ter atrativos para os profissionais permanecerem na minha empresa. Porque um dos grandes pontos hoje nas empresas, primeiro, trabalhar com as pessoas, mas retenção de talentos, que é uma expressão linda, que é uma viagem na maionese, essa expressão, porque assim, a gente não retém, a gente conquista, a gente não tem que conquistar mais clientes só, a gente tem que conquistar as pessoas. Como o Jacinto falou, tem que dar oportunidade para o cara subir, uma escada, né? Não é só isso. E outras O coisas. ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Tudo isso. Se você vê Os Estagiários, aquele filme onde os caras de 40 e poucos anos perdem o emprego e vão ser estagiários do Google e só tem molecada com eles, Ah, são dois. isso, é o Owen Wilson e o... Eles pedem emprego, vão lá no Google e só com molecada, né? Só molecada. E dão tarefas para ele fazer. Entra a questão do mais velho e mais novo. Mas o mais sensacional é, primeiro, o que a empresa faz ali para buscar para conquistar aquelas pessoas e eles ficarem competindo para trabalhar naquela empresa. Nenhuma empresa é perfeita, mas eles fazem um trabalho e eles percebem qual é o grupo que entende a missão da empresa e que vai se entregar para aquilo que ele se propõe Tanto como que eles missão. dividiram em grupos nesse filme, né? Exato. Para ver quem tinha identidade com a empresa maior e quem conseguia entender a empresa, né? Exato, é muito mais profundo. Eles vão a campo para fazer o negócio. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que também mudar um outro aspecto. Concordo com relação aos funcionários, mas tem que mudar o aspecto em relação à visão da empresa de não só conquistar os clientes, mas a equipe. A equipe. O Eduardo Carmelo tem um livro fortíssimo chamado Gestão da Singularidade, onde ele fala como é que você... Porque até tempos atrás, a gente queria pegar o cliente, segmentar ele, fatiar e falar assim, esse cliente quer atendimento especial. Opa, você tem outro cliente dentro da sua empresa que é seu funcionário que precisa de atendimento especial. Tem cliente interno, né? Totalmente. Lógico. Que é um conceito antigo da qualidade, mas era muito mais conceito do que prática. E quando você fala assim, quais são as necessidades desse cara? Então eu tenho porque a moda até anos atrás é equipe.
equipe tem uma característica, mas você tem pessoas que fazem parte da equipe. Aí eu pergunto para o empresário, como é que você trata essas pessoas na sua equipe? Como é que você faz para estimular essas pessoas para se desenvolverem na empresa? Ah, mas a minha empresa é pequena. Estou falando para ter cargos e salários altos. Né? A gente estava capacitando... Prazer da pessoa trabalhar lá numa empresa que dê retorno, né? Eu estava capacitando o pessoal da Sky e, na verdade, os revendedores, que é uma equipe... Aliás, a Sky está vendendo muito, tá? O pessoal está em crise, mas é uma empresa que está buscando oportunidades e tal, e dando oportunidades para os seus parceiros. O trabalho que a gente está fazendo com esse pessoal na área de gestão de pessoas é ele perceber que a empresa dele é pequena em tamanho, mas ele tem uma escala que ele pode trabalhar do trainee, do estagiário, do trainee, talvez do júnior, pleno, sênior dentro da equipe dele. E que ele tem um limite para trabalhar. Quem se desenvolve nessa estrutura vai continuar. Quem, por exemplo, vai querer outras coisas, não vai ficar nessa empresa, vai para outra, vai outro tamanho, vai outro tipo de negócio. Mas você tem uma condição de algum plano de carreira, você tem condição de oferecer a questão de remuneração. Indireta, muitas vezes, é o que vai segurar um plano de saúde. Também. Porque hoje eu vejo que você, meio médico aí, eu acho que o plano de saúde passou a ser um elemento tremendamente importante. Então, eu vejo que é um conjunto de fatores, mas eu acho que nós conseguimos colocar os pontos todos. Essa sua observação é pertinente e eu acho que as respostas que você deu eu achei tremendamente interessantes. São coisas para a gente refletir, ok? Com certeza. Eu entendi. Além da sua pergunta, eu quis também polemizar um pouquinho nisso. Eu estava falando de estagiário, que é o cara que vai lá, está quase pagando para fazer estágio com você. Não está pagando, mas ele está pedindo, ele está mandando e-mail. Quer aprender. Ele quer aprender. E tinha lugares antigamente que o cara pagava para fazer estágio. Não, exatamente. De advocacias grandes, a pessoa tinha que quase pagar para trabalhar, porque assim, é um prêmio você estar aqui. Exatamente, então, mas eu via que não são todos, mas são. Mas há uns 10 anos atrás as pessoas eram mais... Por exemplo, se tivesse que ficar fora do horário, a pessoa tinha uma desenvoltura e um comprometimento com aquele estágio maior do que hoje. Pode ser que seja uma coisa localizada na veterinária, na minha empresa ou na sua empresa, mas eu vejo que também falta, não tem aquele comprometimento das pessoas de antigamente que tinham mais... É diferente. Talvez seja essas gerações, foi essa a minha pergunta. Não nos meus funcionários, mas assim, questão de pessoa que está passando no rotativo lá, eu percebo isso. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos,
76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta na Ação e Reação nesta terça-feira, dia 19 de julho, hoje com o consultor e empresário Gabriel Jacinto e também com o consultor e palestrante Paulo Queixa. Fala os nossos apoiadores, que depois vamos começar o debate. Temos que falar sobre repatriação, isso é importante, repatriação. Temos que falar sobre muitos assuntos ainda. E vamos falar dos apoiadores para a gente poder dar o início ao debate e ficar com o tempo livre até o final do programa. Vamos falar da Ozan, www.ozan.com.br. Faça com mais que 500 mil pessoas na região, tem Ozan. Ozan, Plano de Assistência Familiar. Maiores informações, 32 28 8000. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. O Boqueirão ali no Boqueirão mesmo, na rua Lobo Viana 89. Comidas maravilhosas. Paulo Queixa vai comer de vez em quando lá. Opa! Olha lá, que bacana. Entendeu? E comidas maravilhosas, né? Tudo feito na hora. Trabalha todos os dias. Rua Lobo Viana 89. Em frente ao Super Centro do Boqueirão. Mandar um abraço para o Paulo e para o Nelson, que estão aí na frente do Boqueirão Express Grill. Gabriel Jacinto, a questão da repatriação de dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa tem verba no exterior e não tem como voltar essa verba, trazer legalmente. Agora parece que já tem um mecanismo que você consegue, né, repatriar o dinheiro. Existe isso mesmo? Existe. Na verdade, esse item na minha opinião, precisa de uma regulamentação ainda grande. O governo, na necessidade de arrecadação, criou esse dispositivo que, na minha opinião, para alguns atende. Porque, por exemplo, não é todo recurso que está lá fora que ele tem fonte desonesta, não idônea. Então, por exemplo, Santos é uma cidade que se caracteriza muito por ter estrangeiros aqui dentro. Eu acho que a colônia portuguesa é muito grande. Existem muitos herdeiros portugueses que muitas vezes receberam recursos lá fora. Eu estou dando um exemplo hipotético. Um exemplo legal, né? Um exemplo legal. Senão o telespectador fica pensando que é político que mandou dinheiro para o exterior, não, que também tem, não são todos. Essa sua palavra. Mas ele não faz de forma legal, ele faz exatamente. De forma ilegal. Não, então, mas tem cara que mandou dinheiro para o exterior, é legal, mas também tem muita gente que tem o dinheiro e é legal. E é legal, e a pessoa, por falta de conhecimento, entendeu que esses recursos que foram herdados passaram a ser ilegais. Então eu vejo que é um momento muito próprio para se discutir esse assunto. Eu vejo, infelizmente, nós temos aquele empresário que acabou fazendo um caixa 2 muito grande,
existem atividades que não são lícitas, que é um outro elemento muito importante que tem que ser mencionado, e temos esse outro exemplo que você acabou de falar, que é um recurso que foi uma herança, um imóvel, enfim, qualquer tipo de recursos que foram herdados lá fora, e a pessoa atualmente está com algumas situações que são muito importantes relatar. Por exemplo, sucessão. Pessoas na nossa geração, na minha, porque eu acho que eu sou bem mais velho que vocês, você está novo eu vejo que nós já temos que começar a pensar na sucessão. E esses recursos que estão lá fora, muitas vezes, se você não fizer um trabalho agora, que nesse momento está sendo oferecida uma oportunidade, você deixa um problema ao invés de deixar uma herança para os seus herdeiros. Uma outra coisa também muito importante que tem que ser relatada é o seguinte: todos desconhecem que rendimentos lá fora são tributáveis no Brasil. Então eu vejo de uma importância muito grande a preparação desse patrimônio que está lá fora, justamente não só visando a sucessão, como também você organizar societariamente para que a sua carga tributária legal seja paga normalmente aqui no Brasil e você possa ter um futuro para isso. Seja um problema porque, de repente, aquilo está rendendo, e você tem um dinheiro que está rendendo, e você não está, de uma certa maneira, pagando aqui no país. Daqui a 5, 6 anos ou daqui a 20 anos, você passa por Oriente Eterno, seus filhos vão lá, para repatriar esse dinheiro, tem uma dívida enorme. Pois é, tem um outro... Juros, contribuições atrasadas. Esse é o lado local. Existe uma outra... Existe esse lado local. Existe, com certeza. Os juros é altíssimo, os juros do... A multa. A multa é alta e os juros também é alto, quer dizer, na verdade, você deixou de pagar, sei lá, vamos por 100 mil, está devendo 500. Quer dizer, se você deu um exemplo... Inviabiliza tudo, né? Perfeitamente, mas eu vejo, a coisa não precisa ir tão longe. Você deu um prazo até muito longe, que eu acredito que nós não tenhamos, não. Por quê? Porque o Brasil veio a oferecer também esse dispositivo, não só pela necessidade de arrecadação local, mas também a política internacional, os Estados Unidos e todos os outros países mais fortes estão com um controle muito grande contra recursos inidôneos, terrorismo, droga, prostituição. Então, veja bem, os bancos lá fora estão sendo obrigados a identificar o beneficiário, e muitas vezes, caso você não tome alguma providência que o banco entende cabível, ele te devolve o cheque. Então você tem um outro problema antes do fiscal, que foi esse que você se referiu, que seria a necessidade de você alocar esses recursos em um outro porto seguro, porque muitas vezes você pode estar imaginando que você tem uma poupança lá fora sendo trabalhada, e essa poupança tem que ser melhor administrada, não só pelo fiscal que você falou, pela identificação do beneficiário, pela própria legislação internacional e o problema da sucessão. Então, eu acho que são vários aspectos que fazem com que esse assunto tenha que ser discutido agora. O que você acha? Qual é a sua opinião disso? Não é a minha área, né, tá, especificamente, mas como qualquer administração de recursos próprios, né, como eu trabalho com gestão empresarial, às vezes, se fala de empresas, pessoal de empresas menores, que não tem uma estrutura, eu acho que acaba deixando de lado algumas coisas, como o caso de se preocupar com recursos que tem, ou com o caso dos recursos que estão lá fora, e vai deixando. E a coisa se torna um problema seríssimo, né? Então, e você pode perder, o problema todo é perder. Até mesmo pode, porque assim, ele tem uma estrutura muito chuta, ele tem um contador externo, ele não passa tudo que ele tem que passar para o próprio contador. Isso acontece dentro da própria empresa, na estrutura dela, quando você fala de caixa 2. Existem casos de empresas que não emitem nota, isso quase não tem no Brasil, que não emitem nota de serviço ou de produto, e acabam nem passam informações pela metade para a contabilidade. Isso cria um problema fiscal muito grande e a culpa fica sendo do contador, mas o contador não pode obrigar a empresa a passar informações para ele que não passa. Você fez uma observação. O contador não é adivinho, né? Não só não é adivinho, como existe hoje uma legislação punindo a nossa atividade de uma forma tremendamente pesada. E caso os nossos colegas contadores não saibam, já existe na TG1000 uma carta aonde você pede do empresário que você passou todas as informações.
Porque se existe uma coisa, porque antes era o Pra você mordomo se e o contador. resguardar É óbvio. na questão, porque você pode responder solidariamente Mas é sobre aquele erro. óbvio. É Fala, pô, credor. Porque São quem vários- assina é você, né? Exatamente. Assim, fala, pô, mas meu contador me fez errado, mas não é. Não, Tem que e ir no até Mato onde- Grosso, por exemplo, eu comentei isso no nosso programa. O contador hoje já pode ser acusado criminalmente por sonegação. Então, esse aspecto que você falou é um aspecto que a legislação já vira, vamos falar, responsabilidade. Daí a carta, um exemplo clássico que eu dou... A carta que o cliente vai falar, doutor Jacinto, Contei aqui a carta, tudo pra eu contei você. tudo pra vocês. Se alguma coisa não tiver lá, você fala, mas ele me deu uma carta falando que ele tinha 1 milhão no banco. Se ele tem 5 em outros bancos, eu não tenho Se como tem outros adivinhar bancos, eu não isso. tenho como achar os Não é função minha preparar Eu não uma tenho o conta... computador da Receita Federal para buscar Pra isso. buscar todas as informações. Então, esse aspecto que você levantou é de uma importância muito grande, porque existe, na minha opinião, um distanciamento muito grande entre o empresário e o contador. O contador hoje não é só um produtor de DARF, ele é efetivamente um consultor. Existem muitos atritos e conflitos. Às vezes parece que o empresário, o empreendedor, ou até o gerente administrativo de uma empresa um pouquinho maior, trata o contador externo como um rival. E aí vira uma briga, né? Assim, aquele sem vergonha fez isso. Como sem vergonha fez isso? Quais as informações? Que informações? Eu, como trabalho com a parte de custos de empresa, cadê as informações? Eu vou pegar, por exemplo, a tributação para que faça a parte de custos. Ele não sabe, ele não tem direito. Pergunta para o contador. Como assim? Como pergunta para o contador? O contador faz o trabalho, mas você precisa saber o que está acontecendo. Então, ele delega. Não, delarga algo que é o contador que faz, mas ele tem que ter conhecimento porque ele é o gestor da empresa, não é o contador. Ele é o responsável. Aliás, nós assinamos em conjunto, é o administrador Claro. e o contador, né? O contador, ele faz o suporte do processo, ele não toma as decisões nenhuma na empresa. Um bom contador funciona se tiver umas informações fidedignas, ele funciona. Esse é né? um aspecto. Agora, tem um outro lado tremendamente importante. Ontem eu liguei para o CRC, o Conselho Regional Norte de Contabilidade, São Paulo. São Paulo, e pedi que eles atualizassem novamente, e eles falaram que estão atualizando, porque existe, como eu falei, um distanciamento muito grande entre o contador e o empresário. Então, muitas vezes você passa uma informação e o empresário duvida, aquela expressão, o meu primo falou que eu não preciso fazer isso. Então, de tanto escutar que o meu primo, que é bom nisso, falou que eu não preciso fazer isso... Mas o primo dele, quando der o problema, não vai resolver. Exatamente. Né? Na época, eu era diretor do Sescom de São Paulo, e eu conhecia muito o presidente do CRC, eu falei, por que você não publica uma norma pública de todos os itens que o contador é obrigado a preparar para que se torne público e o primo tenha talvez um pouco mais de orientação, você entendeu? Porque um primo desorientado, ele pode te causar um problema muito grande. Meu primo é bom nisso. Tudo bem, então dá de presente isso aqui pro teu primo. Mas toda profissão tem isso também, tem o primo, né? Toda profissão tem isso, por exemplo, vai... medicina, a medicina todo também mundo é tem médico. isso. Sempre todo mundo vai, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem, por exemplo... meu pai ficou internado 26 dias em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, muito bom atendimento e saiu bem de lá, mas chegou ruim e saiu bem. Mas o que acontece? Eu não questionava médico, não, lógico que não, eu ficava porque eu também... Bom, você é meio médico, né? Mas eu via os exames do meu pai, eu falava assim, poxa, legal, mas que lá não precisa questionar porque é uma excelência, né? Uma excelência. Mas assim, logicamente que eu achava, até às vezes eu vi uma coisa assim que eu achava que poderia ser outro caminho, mas eu não me intrometia, porque eu via que ele estava melhorando e eu acho que o médico tem que ter liberdade. Mas isso é normal. Um cachorro está com problema de diarreia, de sangue, vômito, falou que... Meu primo falou que se der soro, sara. Legal, por que a senhora não deu soro ontem antes de trazer aqui? Aí eu dei, ele vomitou tudo. Eu falei, lógico, quando está com gastroenterite, que você der para a boca, vomita. Senão não existiria uma injeção de Plasil, Ondansetrona, Dramin. Todo mundo resolveria com soro por via oral. Resolve com a sopinha da mamãe até a página 3. Se você comer uma feijoada, um excesso, passa mal, eu acho que um Dramin, um Buscopan, um soro vai resolver. Mas se a feijoada por um acaso estiver estragada, não vai ser o Dramin que vai resolver, vai ser um sorinho na veia com esses produtos endovenosos. Perfeito. Então, cada caso é um caso. Eu gostaria de perguntar aqui, o Vanir Mateu está mandando um abraço para a gente, o Vanir Mateu está gostando do programa, e a Rita de São Vicente pergunta para você, Paulo, pelo WhatsApp, 981598868, que o Brasil está perdendo talentos, né? E ela estava vendo as migrações e tal, que nós estamos perdendo talentos. Isso é verdade? Para os Estados Unidos, para o Reino Unido... Canadá.
Alguns, Canadá. eu não tenho as informações estatísticas disso, mas... O número mas... de repatriação foi muito grande, né? Saindo do país. Expatriações, né, pessoal? Expatriações, vai para fora. Inclusive, existem até tem congresso específico de recursos humanos só sobre expatriação, né? E muito mais o nível de executivo para cima. Hoje existem alguns profissionais técnicos que acabam saindo do país por faltas de oportunidade. Aqui, né? A pergunta foi, o número crescente de profissionais qualificados tem ido para o exterior? Tem ido para o exterior também. Eu não tenho os números para passar isso, mas isso tem acontecido com mais frequência. Acontecia anos atrás, 10 anos, mais ou menos, ao contrário. Você vinha, por exemplo, a Índia estava com um problema sério de excesso de mão de obra de programadores e tinha gente aqui em Santos contratando um indiano para vir para cá para trabalhar na parte de programação com um salário até melhor, no sentido menor do que se cobrava aqui, porque tinha menos mão de obra aqui. O mercado estava inflacionado em relação a salários de programadores, tipos de programadores específicos, e eles conseguiam contratar esse pessoal que vinha de fora. Essa é uma característica que acontece. Que empresários de nível alto, assim, de nível qualificados, que em 2000, eu vi aqui no Google, em 2014, 1.605. Em 2015, já ultrapassaram 2.500. Então, porque são níveis executivos, né? Isso. Então, a condição de oportunidades... E o Reino Unido, esse ano, já quase 1.000 pessoas, profissionais executivos, foram para o Reino Unido, esse ano. Pois é. Então, o que acontece é que, primeiro, a qualificação que o pessoal tem buscado é muito grande, inclusive para ir ao exterior, para poder se qualificar com outros tipos de visão. Língua, né? Principalmente. As línguas, mas também os tipos de... técnico. Porque o problema é esse, é falar a língua para poder se comunicar. Em primeiro lugar, eu acho que é esse. Esse é um ponto. Mas um executivo geralmente fala inglês, né? Sim, mas hoje em dia o inglês para o executivo não é segunda língua, é a primeira, né, quase. Isso, então, isso. Ele tem que falar, ele tem que falar espanhol, não tem que falar o português na Espanha. Esses profissionais qualificados estão saindo, a maioria fala. Sim, aí ele começa a falar mais línguas, que isso é uma questão na verdade, é pré-requisito do currículo, mas além disso também a questão de tipo de conhecimento, né? O mercado brasileiro é um mercado forte, um mercado de consumo muito forte, e é um mercado interessante para se vir. Então, você tem, inclusive, gente que tem recrutamento de profissionais para o exterior, não é nível executivo, mas para lidar com brasileiros fora, porque o brasileiro é um bom consumidor, ele consome. Então, essa é uma outra característica. Se você for em Miami, se for em Fort Lauderdale, tem empresas para receber o turista brasileiro com brasileiros. Na Inglaterra mesmo tem existem comunidades fortes de brasileiros lá. Lógico. Então, isso facilita muito a questão de acomodar. É o tratar o cliente de forma individual, né? Você ter condição de ter um profissional que te atenda plenamente. Se é um nicho, ou seja, um grupo de clientes grande que chega, eu vou contratar um profissional dessa região para me atender o cliente. E aí você dá uma condição, faltando o que a gente falou no bloco anterior, uma condição para esse profissional permanecer na empresa e crescer na empresa com essas características que ele pode oferecer. E o que eu ofereço para ele. Então, isso tem aumentado sim, e o pessoal tem buscado maiores qualificações, mas isso é realmente um nível mais executivo, né? Eu queria falar de emissor gratuito e também do hotel de empresas, né, que é o Espaço Certo. Temos pouco tempo, mas o Espaço Certo, ainda temos um tempinho. Primeiro do hotel de empresas, né, que é onde a pessoa vai lá e ocupa uma quarta-feira à tarde, vamos supor. Na verdade... Com uma secretária, né? Eles brincaram comigo dizendo que eu sou viúvo da Petrobras porque eu acreditei que a Baixada Santista fosse ter um desenvolvimento muito grande do pré-sal. Mas não foi você só que acreditou, né? Pois é. Por exemplo, até os prefeitos aqui acreditaram aumentando IPTU, né? Se você for pegar um IPTU... Mas o prefeito não teve que entrar com dinheiro para montar o negócio. Lógico. Não. Na verdade, só tem até os prefeitos acreditaram. Todos acreditaram. Tem apartamentos hoje que você pega o IPTU, os prefeitos. E o IPTU vale mais, não são todos, mas vale mais que o valor real do apartamento. Exato. Né? O venal, né? O valor venal... Está maior do que o valor comercial. O valor do IPTU você não consegue vender por aquele valor do apartamento. Quer dizer, por quê? Porque todo mundo acreditou que a gente ia com uma canequinha na praia a gente estava quase indo com a canequinha na praia e pegando petróleo. Faltou pouco, né? E quando deu para trás, né? Ou seja, o barril do petróleo barateou. A Petrobras, de uma certa maneira, colocaram muitos políticos, e a gente sabe que quando coloca muito político numa empresa que roda certo, não funciona. Então, conseguiram acabar com a empresa, porque não era só 1%, 2%. Comprava errado, vendiam errado, tudo. O petróleo, a nível internacional, baixou de preço. Aí aniquilou com a gente. Então, o que acontece? Então, o petróleo, hoje, para você tirar no pré-sal, ele sai muito caro.
Então, inviabilizou um pouco esse projeto de 5 torres em Santos. Eram 5 torres ou 3 torres, construído só uma. Então, inviabilizou, mas você nessa época acreditou. Eu acreditei, e como nós em São Paulo, como contadores, só atendemos empresas multinacionais, eu já atendi algumas empresas ligadas ao setor de óleo e gás. E eu imaginei que montar essa estrutura, porque no exterior é muito comum você ter conceito de escritórios virtuais, que na verdade aqui em Santos me surpreendeu muito, pelo desconhecimento do conceito. A maioria das pessoas desconhecia. Quando eu falava escritório virtual, eu imaginava alguma coisa nas nuvens. E na verdade não é, são 30 salas que nós temos lá, com atendimento telefônico para dar uma sede, como você bem comentou. Enfim, é uma estrutura flexível. Se é um lugar lá, quarta-feira, eu quero fazer um trabalho... Das 14 às 18. Aluguei. Sem problema. Qualquer pessoa que ligar para mim durante a semana no horário comercial vai ser pelaquela secretária sua, vai ser anotado o recado, passado para mim, quer dizer, eu não preciso me preocupar com secretária, com limpeza. Você faz o pacote, né? Logicamente que eu não vou deixar lá sujo, é evidente que eu não vou, mas aquela poeira do dia a dia, tem gente para ver, quer dizer, eu só vou sentar e trabalhar. Você liga o seu computador, porque nós temos uma internet com redundância, que é justamente para dar mais qualidade. Você não se preocupa com ar-condicionado, com limpeza de banheiro, com nada, toda a estrutura é fornecida, você foca no seu negócio. E nós cuidamos do resto e temos essa facilidade de fornecer, como você bem comentou, obrigado, foi um exemplo tremendamente positivo que você deu para nós, de um endereço comercial ou um endereço fiscal, que é uma coisa que também nós imaginávamos que Santos, por ser um porto, para você ter o seu radar, você tem a necessidade de ter a sua inscrição estadual. Então, Santos, nesse ponto, hoje, a maior categoria nossa como clientes são os advogados. Eu estava pensando nisso, que o advogado às vezes trabalha... O advogado, ele entendeu o nosso... Mas não vale a pena ter estrutura própria. Não vale mais, é muito... Isso que seja um escritório bem grande. Né? Muito grande. E tem pessoas que vão alugaram todos os dias uma sala lá... Não, é muito comum hoje. É uma sala exclusiva. É comum. O cara tem uma sala exclusiva, fica lá, já tem uma secretária, não tem problema trabalhista, não tem nada. Não tem nada. Então, realmente, por esse lado, eu acho que é um conceito tremendamente inovador que nós fizemos aqui para Santos. A diferença... Qual o endereço lá? Ana Costa 61... Espaço certo, 3229-1900. Muito obrigado por dar a chance de falar. Não, porque às vezes no seu programa você não pode, é meio mais complexo. Aqui você está como convidado, a gente tem que expor as habilidades, as qualidades. É legal, obrigado. Porque às vezes o cara trabalha em São Paulo, quer trabalhar uma vez por semana em Santos, vai lá, aluga um espaço, atende seus clientes, vai para São Paulo, ou aquele que não quer ter problema trabalhista. Quando nós tivemos aquele problema, infelizmente, nós tivemos aquele incêndio grande... aqui em Santos há uns 2 anos, não foi? No Porto, aquele depósito de combustível. Nós oferecemos a nossa estrutura porque é aquilo que nós chamamos de contingência. Muitas vezes você é obrigado a mudar por uma questão de segurança, como foi o caso do incêndio. Nós conseguimos atender 2 empresas com a nossa estrutura, justamente porque os negócios não podem parar. Ou seja, chegava lá o funcionário, não está aqui, está na Ana Costa. Migra para lá porque aqui não tem jeito. Aqui não tem jeito para trabalhar. O escritório virtual deles é Ana Costa 61? Além do endereço é ótimo, tem atendimento. Existe até a condição de você ter um atendimento personalizado da sua empresa. Se você quiser, você pode ter um telefone lá. Perfeitamente. Que é uma outra condição. A gente, por exemplo, quando liga, não é exclusivo da BRH. Mas se deixa recado, eles passam para a gente. Mas tem empresa que o atendimento é personalizado. Tem um speech próprio, exatamente. E o telefone é exclusivo. E aí faz Ou seja, aquela mesma secretária que está fazendo tudo... Ela atende com o nome da empresa. E anota o recado, passa e tira todas as informações. Então, essa é uma outra condição. Quer dizer, é um custo que você tem fixo, mas de uma outra forma. E a qualquer momento você pode cancelar o contrato. Né? Lógico. Eu agradeço também também não tem o maquinário, porque o ar-condicionado quebra, o ar-condicionado tem Sim, tudo é por conta deles no sentido de preocupar-se com isso. Né? A estrutura é nossa. Muito bom. Ok, eu queria agradecer você aqui. Venha outras vezes aqui para a gente falar sobre os seus livros, publicações, sobre o empreendedorismo. Doutor Gabriel, também é um prazer. Obrigado pelo convite, foi muito interessante participar, eu gostei muito, muito obrigado. Os assuntos são muito, a contabilidade, assim como o empreendedorismo, são muitas coisas, né? São podemos falar aqui de imposto de renda, podemos falar aqui de muitas coisas, abates fiscais, muitas coisas, mas realmente o programa de 1 hora ficou curto para tanta informação, né? Mas que vocês venham outras vezes, um abraço a todos, fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com, muito obrigado.